Então, muito boa noite, muito boa noite. Então, vamos embora fazer mais umas questões de geometria analítica, né? E dessa parte inicial de ponto, reta, plano, e depois a gente vai entrar aí mais precisamente em equação da reta e depois a equação da circunferência. Então, vamos lá. Como a gente já viu na semana passada, né? A gente já falou que geometria analítica é exatamente a parte da matemática que vai estudar, analisar a geometria, né? Então, estudar geometria analítica é analisar a geometria. É isso que é estudar geometria analítica. Então, vamos pegar essa questãozinha, que é uma questãozinha mais pesada, não sei se vocês conseguiram fazer, mas é uma questão que tem uma estratégia mais pesadinha aí. Vamos lá. Um balão de ar quente foi lançado em uma rampa inclinada, utilizando o plano cartesiano, a figura abaixo descreve a situação de maneira simplificada. Após ser lançado, o balão esticou uma corda presa nos pontos P e Q, mantendo-se fixo no ar. As coordenadas do ponto P, indicado na figura, são o quê? Então, vamos lá. Vejam só, eu vou desenhar, eu vou tentar pedir que vocês observem bastante aqui essa situação, porque é uma questão bem difícil. Vejam, uma coisa interessante, percebam que os pontos PQ e aqui a origem, eles estão sobre uma mesma reta, certo? Beleza? Então, olha só. Eu sei que aqui são as coordenadas desses pontos, né? Então, aqui tem 10, 20, aqui tem 10, e eu posso fazer algumas coisinhas aqui. Vamos lá. Então, presta atenção. Vamos supor que esse ponto P tem as coordenadas como sendo um valor aqui e outro valor aqui que depois eu coloco, tá? Mas vamos lá. Vê só. Se esse ângulo aqui é 90, é claro que esse ângulo é 90, tá certo? Aí vê só. Se eu chamar esse ângulo aqui de θ, estão vendo esse θ aí? Esse ângulo daqui vai ser quanto também, gente? Se esse é θ, esse é θ, porque eles são opostos pelo vértice. Vocês estão enxergando isso daí ou não? Se não estiver enxergando, me diga, porque está bem pequenininha a figura aí. Tentando colocar o maior possível, tá? Deixa eu ver se eu consigo, inclusive, ampliar essa figura, que talvez melhore para a gente enxergar isso. Então, deixa eu tentar ampliar essa figurinha. Pronto. Está aí ampliado, tá? Então, olha só. Se esse ângulo é 90, eu sei que esse ângulo aqui é 90. E vou chamar esse ângulozinho daqui de θ. Se esse ângulozinho é θ, é claro que esse ângulozinho aqui também é θ, certo? E você tem, ó, que essa retinha e essa retinha aqui são retas paralelas, tá certo? Então, presta atenção. Eu teria aqui retas paralelas. Isso aqui seria uma transversal. Então, se eu tenho retas paralelas e se eu tenho uma transversal, esse ângulo e esse todinho aqui, eles são alternos internos. Lembram de geometria plana lá no começo do ano? Então, se eu tenho retas paralelas, porque elas são ambas verticais, cortadas por uma transversal, esse ângulo e esse ângulo daqui, eles são ângulos alternos internos. Então, se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo também é θ, certo? E da mesma forma, se esse é θ, esse também vai ser θ, porque esse com esse são opostos pelo vértice. E, consequentemente, isso daqui está dando as coordenadas do ponto Q, esse ângulo aqui é 90, tá? E aí eu vou colocar umas letrinhas aqui para facilitar a nossa vida. Eu vou chamar esse ponto de ponto R, eu vou chamar esse ponto de ponto S, vou chamar esse ponto de ponto O e vou chamar esse ponto de ponto PQRS-T. Vocês estão percebendo que eu tenho aí dois triângulos? Ó, eu tenho esse triângulozinho, presta atenção, que aqui é 90 e aqui é θ, e eu sei que esse é o triângulo QTO.
Como eu disse, é uma questão mais difícil. Tem questões difíceis no Enem de geometria analítica também, tá certo? Bom, de Q para T eu sei que é 5. De T para O eu sei que é 10. Tá vendo? E eu tenho um outro triângulozinho ali em cima, ó. Eu tenho um outro triângulozinho ali em cima, que é o triângulo que está assim, que é o triângulo SPR. Esse triângulo SPR, ele tem esse ângulozinho aqui, θ, também. Bom, o que é que eu posso concluir agora, pessoal? Eu posso concluir que esses dois triângulos, eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Tá joia? Beleza, beleza, beleza? Inclusive, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, se o terceiro ângulo é alfa, o terceiro ângulo aqui também é alfa. Tá massa? Qualquer coisa diz aí. Essa talvez seja uma das mais difíceis que vocês têm aí. Aí, pessoal, pelo teorema de Pitágoras, eu já posso calcular OQ. Porque OQ quadrado é 10 quadrado mais 5 quadrado. E aí eu encontro que OQ vai ser raiz quadrada de 125. Onde raiz quadrada de 125, 125 é 5 vezes 25, então isso fica 5 raiz de 5. Esse é o OK. Beleza? 5 raiz de 5, eu vou colocar aqui, descobrir todos os lados desse triângulo. Uma coisa que eu percebo interessante nesse triângulo, que se eu tenho um triângulo retângulo com um cateto sendo alfa e esse ângulo sendo 90, obviamente, o cateto oposto pelo adjacente é 5 para 10, é na razão 1 para 2. Joia? Beleza? 1 para 2. Aí você tem agora um outro triângulo que também é semelhante a esse. Vou chamar esse ponto PT, chamar esse ponto de ponto V. Percebam que eu também tenho um outro triângulo. Olha só. Vejam um outro triângulo aí que chama a atenção da gente, que é o triângulo RVO. Vejam que nesse triângulo RVO, esse ângulo aqui é o θ também. E eu tenho que de O para V vale 20. E esse triângulo também é semelhante aos triângulos lá iniciais. Também é semelhante pelo caso ângulo-ângulo, porque além de 90, ele também tem θ. 90 θ, 90 θ, 90 θ. Então, se o terceiro ângulo aqui for alfa, esse terceiro ângulo também aqui é alfa. E eu consigo descobrir RV por semelhança. Vê se vocês concordam comigo. RV, que é de frente para alfa, está para 5, que é de frente para alfa, assim como 20, que é de frente para θ, está para 10, que é de frente para θ. O que faz com que você conclua que 10RV é 100, descobrindo que RV é 10. Tá? Então, já descobri que isso aqui é 10. Aí, preste atenção. De S para V, pessoal, quanto é que deu de S para V? Ó, de S para V, eu tenho que é 20, tá vendo? S está no 20 e o V está aqui no 0. S para V é 20. E eu descobri que de R para V é 10. Bom, se isso tudinho é 20 e aqui é 10, se de R para V é 10, então de R para S só pode ser quanto, pessoal? Se isso tudinho é 20 e aqui é 10, isso daqui é 10. Então, eu acabo de descobrir que de S para R vai ser 10. Joia? Ok ou não? Bom, já sabendo quanto é que é de S para R, ó, se de S para R é 10, eu consigo descobrir o RP, por semelhança. Como é que eu descubro o RP? Bom, essa é questão difícil. Vamos descobrir RP? Olha só. RP é de frente para alfa. De frente para alfa é 5. Assim como 10
que é de frente para 90, está para de frente para 90, que é 5 raiz de 5. Se eu cortar esse 5 com esse 5 e racionalizar, raiz de 5, raiz de 5, eu descubro que RP vai ficar 10 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. Ficando RP, 10 por 5, 2 raiz de 5. Esse é o RP. Joia? Aí, vê só. Eu já sei RP e de O para R eu posso descobrir aqui pelo teorema de Pitágoras. Então, ó, como disse, está difícil a questão, né? Aplicando Pitágoras aqui nesse triângulo, eu ficaria com OR ao quadrado igual a 20 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Veja que eu estou indo de triângulo para triângulo. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, porque ficou grande. Então, você vai encontrar que esse OR vai ser raiz quadrada de 500. O que ficaria OR como 500 é 5 vezes 100, então 10 raiz de 5. Esse é o OR. 10 raiz de 5. Agora, presta atenção no triângulo que eu vou colocar. Eu vou abrir uma paginazinha em branco para que a gente possa ter mais espaço. Eu vou, inclusive, pegar essa figurinha e... Não, vou pegar não. Vou só continuar com ela. Então, vê só. Eu vou pegar essa figurinha, vou pegar, porque senão vai ficar muito ruim da gente... Deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir aqui o recorte. Deixa eu recortar isso aqui que a gente tem até agora. Deixa eu ver. Deixa eu recortar essa partezinha. Vou precisar disso aqui. Recortando essa partezinha aí da gente, que a gente tem. Certo? Vamos ver o que a gente vai fazer agora. Então, eu vou jogar ela para cá para continuar. Vai vendo aí. Vou passar a telinha, tá, gente? Então, já descobri que OK vale 5 raiz de 5. OR de O para R vale 10 raiz de 5. E eu já descobri de R para P, que vale 2 raiz de 5. Como eu quero descobrir as coordenadas de P, vem comigo. Então, vou pegar o triângulo usando OP. Então, pegando aí o triângulo que a gente acabou de descobrir, OP, vou pegar OP. Está aqui o plano cartesiano. Vou pegar só ali o OP. Certo? Acompanha aí comigo. Y, X. Eu quero descobrir as coordenadas do ponto P. O ponto P está aqui. O ponto P ele tem o X de P e ele também tem o Y de P. Certo? Bom, olhando aí para esse triângulo, eu sei que esse ângulo aqui, se esse é θ, a gente chamou de quê? O outro que completa com θ é o alfa, né? Então, aqui vai ser o θ. Estou vindo até o P, ó, gente. Até o P. Até o P. Até o P. Então, esse ângulo aqui também vai ser θ, porque é só traçar as paralelas e uma transversal, θ. Aqui vai ser o alfa, como a gente já descobriu lá na outra questão, chamou isso aqui de alfa. Vejam que aqui no meio eu tenho um R. Certo? Vejam que esse tamanho daqui é o YP. E vejam que esse tamanho é justamente o XP. Que é justamente o que a questão quer descobrir, né? Quanto que é XP, quanto que é o YP. Só que a gente já descobriu de O para R. Ó. De O para R é 10 raiz de 5. Então, de O para R é 10 raiz de 5. A gente já descobriu de R para P. R para P é 2 raiz de 5. Então, na verdade, isso aqui tudinho vale 12 raiz de 5. E esse triângulo daí
que eu acabei de montar, que aqui é 90, que aqui é XP, opa, YP, que aqui é XP, que aqui é alfa, que aqui é teta, que esse hipotenusa é 12 raiz de 5, ele vai ser semelhante a esse triângulo pequenininho, ó. Ele é semelhante ao pequenininho. Olha o pequenininho lá que ele é semelhante. Olha só, olha só, olha só. Ele é semelhante ao pequenininho. O pequenininho tem aqui alfa, tem aqui teta, tem aqui 5, tem aqui 10 e tem a hipotenusa que a gente descobriu ali já, ó, 5 raiz de 5. E aqui eu consigo descobrir quem é XP e quem é o YP, somente usando semelhança. Então, XP, que é de frente para θ, está para 10, assim como a hipotenusa, 12 raiz de 5, e está para a hipotenusa, que é 5 raiz de 5. Cortou raiz de 5, fica 5xp igual a 120, que dá xp igual a 24, certo? XP é 24. E aí, consequentemente, para descobrir o YP na mesma situação. YP está para 5, YP está para 5, assim como 12 raiz de 5 está para 5 raiz de 5. Cortou, cortou, deu YP igual a 12. Portanto, o ponto P é o ponto 24 com 12. Que vai estar lá na letra C, né? 24, 12. Certo? Questão nível difícil, mas é uma questão que poderia tranquilamente estar lá na prova do Enem. Beleza? Beleza. Ficou claro isso daí, galerinha? Sim ou não? Ficou. Teve bastante semelhança de triângulo. Isso é geometria analítica, tá ligado? É você pegar, é você analisar, né? Essas coisas todas. Então, é análise. Geometria analítica é analisar a geometria. Aí você tem que conhecer tudo, né? Aqui a gente usou o teorema de Pitágoras, aqui a gente usou retas paralelas cortadas por transversal, aqui a gente usou semelhança de triângulos, né? A gente teve que interpretar o plano cartesiano, e é isso. Isso é estudar geometria analítica. Beleza? Vamos fazer mais uma para a gente ir para a ficha 23 de reta. Beleza? Lembrando, para quem não estava na aula passada, que a gente vai ter, como a gente combinou desde o começo, 5 segundas-feiras de revisão, né? Incluindo o feriado de 15 de novembro, mais parte, né? Então, as 4 segundas de novembro, 1, 8, 15, 22, e a última segunda de outubro, né? Que é no dia 22, eu acho. Não, 22 não, 25 de outubro. Beleza? A gente terminou o assunto com isso. 22 vai, 22 de novembro vai, Lu. Vamos fazer 22. A prova é dia 21, você tem a segunda-feira todinha para descansar, né? A aula da gente fica 24 horas depois. Acho que dá de boa, né? Dia 21 fez, primeiro dia, já esquece, já chega em casa, descansa segunda de manhã no máximo, até de manhã tem de tarde, né? Aí segunda de noite a gente já rola. 22, 15, 8 e 1 de novembro, são 4 segundas, né? E o dia 25 de outubro. Acho que é de boa, né? Geralmente eu faço assim, na segunda-feira, depois do dia 1, é um dia que geralmente o pessoal já está descansado, já está bem tranquilo. Entendeu? Beleza? Vamos adiante? Bora? Pode ir. O que é que tu acha, Leiria, do 22 de novembro? Tu acha que é ruim?
Ah, para mim estava falando que era porque era um dia depois da prova. A gente deveria fazer essa aula do dia 22, então, presencial, que tu levava um bolo, né? Levava um bolinho, agora eu entendi. 22, o meu é 27. O meu é na véspera do Enem. Vamos fazer essa? Vamos lá? Para a gente ir para outra? Pode? Tá certo. No teu aniversário, tu dá no meu. Que é 5 dias depois. Vamos lá. A palavra perímetro vem da combinação de dois elementos gregos. Peri, em torno de, e segundo, metron, que significa medida. O perímetro do trapézio, cujos vértices têm coordenadas menos 1, 0, 9, 0, 8, 5 e 1, 5, é quanto? Vamos imaginar como é esse trapézio? Gente, mesmo se você achar que não precisa desenhar, mas desenhe, pô. Geometria analítica, quando você desenha, tudo facilita bastante a sua vida, né? Às vezes você está com uma questão que você não sabe o que vai fazer, quando você começa a fazer o desenho, a ideia já começa a vir. Então, fazer um desenho não é que é obrigatório, não, porque é a partir do desenho que as ideias começam a surgir. Vê esse trapézio. Menos 1, 0, vai estar aqui no menos 1, 0. O outro ponto é o 9, 0, vai estar por aqui, ó, 9, 0. O outro é o 8, 5, então 8, 5, por algum lugar aqui, 8, 5. E o outro é 1, 5, 1, 5, em algum lugar por aqui. Então, 1. Esse é o trapézio que a questão está falando para a gente, né? Esse é o trapézio. Esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Então, ele quer justamente o perímetro desse trapézio. Se vocês observarem direitinho, vê, quando você lê essa questão assim de primeira, você pensa logo que vai usar a distância entre dois pontos, né? Vou pensar na distância desse ponto até esse, desses pontos até esse, desse ponto até esse. Mas se você faz o desenho, vê como tu economiza as contas nessa questão. Porque se eu quero o perímetro do trapézio, isso aqui já está na cara, ó. Como eu marquei no menos 1, 0 e no 9, 0, quanto é essa distância do menos 1 para 9? Essa distância é 10. E como está no 1, 5 e no 8, 5, quanto é essa distância daqui para cá? Do 1 para o 8, essa distância é 7. Concordam comigo? Sim ou não? Agora, falta calcular esse pedacinho que eu vou chamar de A e esse pedacinho que eu vou chamar de B. Que você pode fazer pela distância entre dois pontos, que a gente viu na semana passada. Lembra a distância entre dois pontos? Raiz quadrada, diferença dos x ao quadrado, mais diferença dos y ao quadrado. Lembram? Lembram? Ou vai para o Pitágoras, que é a mesma coisa. A Pitágoras é como se chega naquela formulazinha. É justamente aplicando Pitágoras. Lembra que a gente provou na semana passada? Então, como é que eu descubro o A? Ó, aqui está a origem. Daqui para cá é 5 e daqui para cá é 2, né? De menos 1 para 1. Então, A quadrado é 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, né? Que seria justamente a raiz quadrada. Vejam que o A é a distância entre esses dois pontos. Então, seria a raiz quadrada de diferença do x ao quadrado, diferença dos y ao quadrado. Mas se os pontos estão alinhados horizontalmente ou verticalmente, fica muito fácil. Então, ficaria a raiz quadrada de 29, né? Que dá 4, com 25. Então, esse A daria a raiz de 29. E aí, acho que dá para você pensar mais ou menos qual seria a resposta. E faz Pitágoras aqui também, né? Aqui é 5, aqui é 1. Então, 5 ao quadrado com 1 ao quadrado, né? Ficando B igual a raiz de 26. E aí, vejam como a questão pode ser bem difícil, como essa anterior, como pode ser uma questão bem fácil, como essa. Essa é a questão mais fácil possível de analítica, né, gente? A questão mais fácil que tem. Então, o perímetro é A mais 7 mais B mais 10, ficando aí 17, mais o A, que é raiz de 29, mais o B, que é raiz de 26. Uma questão de analítica extremamente fácil, se encontrava aí na letra E.
Massa? O Mike é assim na prova. Hã? De boa, né? Sim, o Mike é... Então vamos embora aí, vamos fechar essa fichinha. Vamos pegar a ficha 23. Deixa eu ver que eu não dei boa noite ainda. Malu e Siddhartha, boa noite. Luana dei boa noite também, acho que Luana já deu boa noite. Alguma pergunta? Vejam, geometria analítica é uma continuação, né? Então vamos continuar aí nessa outra. A gente precisa dessa outra para que a gente possa continuar, né? A gente precisa. Boa, Malu. Certinho. A gente precisa dessa outra fichinha para a gente dar continuidade. Então, vamos para a próxima aí, que é essa fichinha 23. Deixa eu... Cadê eu aqui? Boa noite, boa noite. Então, vamos embora fazer um resumão aí dessa parte de estudo da reta. Vocês me disseram, se a memória não me falha, vocês estavam vendo agora há pouco, não foi essa parte de geometria analítica no colégio. Começando, né? Vendo aí um bocadinho de ponto, de distância de pontos, condição de alinhamento e tudo mais. Veja só. E aí a gente entra no estudo da reta. Vejam que o material que eu coloquei para vocês, ele está bem completo, né? Estou colocando bem muita coisa lá para vocês. Só que aqui eu vou tentar ir o mais objetivo possível, tá? O que danado é estudar a reta, gente? Então, a gente sabe o que é uma reta, né? Reta é o conjunto dos pontos do plano que anda alinhado com dois pontos dados. Dados dois pontos, reta é o conjunto de todos os pontos, certo? Isso para a gente chegar e tentar entender como é que chega na equação da reta. Então, dados dois pontos, escrever a equação da reta, escrever como é que um ponto se locomove no plano alinhado com dois pontos dados. Essa é a ideia aí de trabalhar com a reta, tá certo? E é isso. O que é que uma reta tem? A gente já viu muita coisa em função do primeiro grau. A gente já sabe que a reta pode ser crescente, pode ser decrescente, sabe que é função do primeiro grau y igual a x mais b, isso representa uma reta, certo? Então, tudo isso funciona bem direitinho, o que a gente sabe de função do primeiro grau, só que a gente aprofunda um pouquinho mais. Como é que seria a equação da reta passando por dois pontos? Então, preste atenção. Imagine que você tenha o plano cartesiano, vamos imaginar o plano cartesiano, imagine aqui eixo x e eixo y, imagine que eu tenha aí dois pontos A e B no plano, dois pontos A e B. O A tem coordenadas xa e YA e o B coordenadas xb e YB. YA, YB, tá? Bom, o que é escrever a equação da reta passando por esses dois pontos? Vê só, pessoal. Escrever a equação da reta passando por dois pontos dados, tá? Escrever aí a equação da reta passando por dois pontos dados. Isso nada mais é do que você fazer o seguinte, do que você falar, do que você mostrar como é que um ponto P, XY qualquer, como é que esse ponto P, que é um ponto móvel, um ponto que se locomove no plano, alinhados com dois pontos dados. Então, vê só. Escrever a equação da reta passando por dois pontos A e B é descrever, preste atenção, qual é a relação entre esses dois pontos, entre esses dois valores x e y, entre as duas coordenadas do ponto P, para que ele seja alinhado com dois pontos dados. Então, primeiro, entender o que é escrever a equação da reta passando por dois pontos. Escrever a equação da reta passando por dois pontos é escrever qual é a relação entre x e y de um ponto que se locomove no plano alinhado com dois pontos dados. Dados dois pontos, qual é a condição
para que um ponto qualquer esteja alinhados com eles dois. E aí, para a gente escrever essa equação da reta, tem algumas maneiras. Uma delas é usar o que a gente viu na aula passada. Vocês lembram qual é a condição de alinhamento de 3 pontos? Que a gente viu na ficha 22? Para que 3 pontos estejam alinhados, é necessário que o determinante, formado pelos 3 pontos, completando a terceira coluna com 1, dê tudo igual a 0. Então, vamos lá. Escrever a equação da reta é descrever qual a relação entre x e y para se manter alinhado com 2 pontos dados. Na prática, como é que eu posso montar? Tem várias maneiras. Isso que eu estou mostrando é uma maneira. Então, olha só. Se eu tiver 2 pontos A, XA, YA, B, XB, YB, e P, um ponto que se locomove qualquer no plano, para que esse ponto P, esses 2 pontos estejam na mesma reta, é necessário que o determinante formado por XY, XA, XB, YB, completando a terceira coluna com 1, é necessário que esse determinante seja igual a 0. Então, para a gente escrever a equação da reta conhecendo os pontos, determinante igual a 0. Aí, desenvolve o determinante e escreve a equação da reta. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês entenderem direitinho e ver como é que isso aí vai ser importante. Vamos lá. Exemplo. Escrever a equação da reta. Escrever a equação da reta. A equação da reta. Passando pelos pontos. Ó, escrever a equação da reta, passando pelos pontos 3, 7, certo? Vou botar aí 2 pontos quaisquer. 3, 7 e menos 1 com menos 5. Pronto. Vamos lá. Escrever a equação da reta passando pelos pontos 3, 7 e menos 1, menos 5. Então, como é que eu vou fazer para escrever a equação da reta? O que foi que eu ensinei para vocês? Eu quero mostrar como escrever a equação de uma reta passando por 2 pontos conhecidos. Presta atenção. Então, escrever a equação da reta passando por 2 pontos conhecidos é fazer com que o determinante formado pelos pontos XY é um ponto qualquer, XY é um ponto móvel, ponto que vai andar no plano aleatório. Então, o ponto XY, o ponto 3, 7, o ponto menos 1, menos 5, completando essa terceira coluna com 1, é necessário que esse determinante seja 0. Vou botar igual a 0 aqui, mas porque eu vou precisar de espaço. Igual, vou botar depois a parte, tá? Igual a 0. Então, o que é que eu estou ensinando para vocês? Se eu quiser escrever a equação da reta, onde escrever a equação da reta é descrever como é que o x e y se relacionam, alinhado com 2 pontos quaisquer, é dizer qual é a condição para que um ponto esteja naquela reta. Pega o determinante, x e y, os 2 pontos conhecidos, completou com 1 igual a 0. Na prática, desenvolve esse determinante e tem a equação da reta. Vou desenvolver, porque eu estou mostrando aqui esse exemplo para vocês. Tá? Como é que eu resolvo um determinante, gente? Lembram? Repete as 2 primeiras colunas, x, y, 3, 7, menos 1, menos 5. E aí, esse determinante ele tem que ser igual a 0. Agora, lembram como é que faz esse determinante? Primeira diagonal, segunda diagonal, terceira diagonal. Tudo se somando e depois faz as diagonais voltando, não é isso? Vamos ver como é que ficaria esse determinante? Vai, me ajuda aí.
x vezes 7 vezes 1, 7y. Mais y vezes 1 vezes menos 1, fica mais quanto? Menos y, mais 1 vezes 3 vezes menos 5, menos 15. Agora voltando. Só que voltando é tudo menos, né? Então, 1, 2, 3. Voltando. Menos y vezes 3 vezes 1, 3y. Menos. Aqui é 7x, né, gente? Aqui é x. X. Por que eu botei y? X. Menos x vezes 1 vezes menos 5 fica menos 5x. E menos 1 vezes 7 vezes menos 1, menos 7, igual a 0. Multipliquei as 3 indo, multipliquei as 3 voltando. Beleza? Ok? Então, isso vai ficar 7x menos y menos 15 menos 3y mais 5x mais 7 igual a 0. Que se eu arrumar, eu fico com 7x com 5x, eu fico com 12x. 12x. Eita. 12x. Menos y com menos 3y. Menos 4y. E menos 15 com mais 7, menos 8, igual a 0. Clebinho, pode simplificar por 4? Pode, né? Simplificando por 4, ficaria 3x menos y menos 2 igual a 0. O que foi que eu encontrei aqui, gente? Eu encontrei uma relação entre x e y. Ó, eu encontrei uma relação entre x e y que descreve quais são as condições, qual é a relação entre x e y, para que um ponto esteja em cima da reta formado pelos 3, 7 e menos 1, menos 5. Então, qualquer ponto que esteja na reta, passando pelo 3, 7, menos 1, menos 5, tem que satisfazer essa equação. Se uma reta, uma parábola, uma circunferência, uma curva qualquer passa por um ponto dado, as coordenadas daquele ponto tem que satisfazer a equação. Tem que satisfazer. Beleza? Agora, o que seria danado da equação geral? O que seria danado da equação reduzida? Bom, a equação geral da reta é quando a gente escreve ela numa forma determinada. Então, a equação da reta é quando eu pego a reta e escrevo nessa forma. AX mais BY mais C igual a 0. Essa é a equação da reta escrita na sua forma geral. A equação da reta, pessoal, ela está escrita na forma geral quando você zera o lado direito e do lado esquerdo só tem primeiro o termo em x, depois o termo em y, depois o termo sozinho. Termo em x, termo em y, termo sozinho igual a 0. É assim que a gente escreve a equação da reta na sua forma geral. Nesse exemplo, a equação da reta já está na geral. Já está aí na forma geral. Então, você está vendo que ela já está. 3x menos y menos 2 igual a 0. Ela já está na forma geral. Então, eu peguei a equação da reta passando por esses dois pontos aí dados. Montei a equação da reta usando o determinante, mas tem outras estratégias, tá? A do determinante, geralmente, ela é mais legal, porque você sabe que é a condição para que 3 pontos estejam alinhados. Então, você já usa muitas vezes direto, tá? Bom, e aí você desenvolveu e eu escrevi aqui na forma geral. Aí, existe a forma reduzida. Como é a forma reduzida da equação da reta? A forma reduzida é quando você pega a equação da reta e escreve da seguinte forma. Y igual a mx mais n. Quando você pega a equação da reta e escreve dessa forma,
certo? Quando você pega a equação da reta e escreve dessa forma, que forma é essa? Essa é a forma onde você está isolando o y. Vejam que eu estou deixando o y sozinho. Eu estou pegando a equação e vou arrumar ela de maneira tal a deixar o y sozinho. Quando você pega a equação e deixa o y sozinho, aí você vai estar escrevendo a reta na sua forma geral. Por exemplo, isso é a equação de uma reta, passando por esses dois pontos. Mas eu posso escrever essa mesma equação de outras formas. Eu posso escrever essa equação assim, ó. Menos y igual a menos 3x mais 2. Multiplico por menos 1, porque para botar na forma reduzida tem que ser y igual. E ficaria com y igual a 3x menos 2. E quando você isola o y, na verdade você escreveu, vou só olhar, só um segundinho. Você escreveu a reta na sua forma reduzida. Não é que é outra reta. É a mesma reta, só que escrevendo de uma outra forma. A forma geral da equação da reta é quando você deixa um lado zerado, x, y sozinho. E a reduzida é quando você pega essa mesma equação e isola o y. Y igual a 3x menos 2, ela está na forma reduzida. Existem outras formas? Existem. Existem forma segmentária da equação da reta, existem as equações paramétricas da reta, existe a equação diferencial da reta, existem várias formas diferentes de você escrever a equação da reta. Eu vou aqui passar as mais importantes e aquelas que a gente vai estar utilizando, certo? Deixa eu ver aqui as perguntas. Essa equação reduzida já é a função, é. A equação reduzida é justamente a forma da função do primeiro grau. Quando a gente escreve a função do primeiro grau, y igual a mx mais n, ou y igual a x mais b, isso já é a equação da reta. Perfeito, meu velho. Perfeito. Aí, vê só. Equação da reta. Pode isolar tudo, jogar tudo para um lado só, deixar zero do outro lado. Pode isolar o y. Tem outras formas e cada forma tem a sua importância. Tá? Clebinho, qual é a forma mais legal e mais utilizada para a gente aqui no ensino médio? É a reduzida. Eu vou até destacar essa reduzida, porque ela é disparado a que eu mais vou usar. Essa é a mais usada. Até porque, como o Siddhartha já colocou aí, né? É dela que vem a função do primeiro grau, tá? E aí, se vocês lembrarem, qual é a vantagem de você escrever a equação da reta na sua forma reduzida? Que vantagem tu tens de escrever a equação da reta na forma reduzida? Lembra lá da função do primeiro grau? Quando você escreve ela na forma reduzida a reta, y igual a mx mais n, que é a mesma coisa do y igual a x mais b, só que aqui a gente coloca mn só porque os livros colocam mn. Mas se quisesse colocar ib, poderia sem problema nenhum. Esse m e esse n, que são os valores que a gente encontra quando se coloca na forma reduzida, eles são justamente os chamados coeficiente angular, e esse n é chamado de coeficiente linear. Vocês lembram de função do primeiro grau? Onde é que o coeficiente angular e linear aparecem na função? Vocês lembram? Onde é que o coeficiente angular e linear aparecem na função? Lembram ou não lembram? Quem me lembra? Quem me lembra diz aí. Lembro mais ou menos. Diz aí o que tu lembra. Quase nada. Hã? Ah, me lembra um pouco qual é o nome? Da função de primeiro grau. Mas o que que lembra de função do primeiro grau? O coeficiente angular, quando eu olho na função, ele faz o quê? O,
Deixa eu dar uma copiazinha aqui. Vamos lá, para quem não lembra, o coeficiente angular da função do primeiro grau, que é o mesmo coeficiente angular que na reta, ele vai determinar qual é a tangente do ângulo que a reta forma aqui com a horizontal. Esse coeficiente angular é a tangente desse ângulo. Enquanto que o coeficiente linear é onde corta o eixo y. Isso a gente viu lá em função do primeiro grau. Mas eu vou relembrando aos pouquinhos para vocês, tá? Vantagem da equação reduzida, a gente identifica o valor mais importante da reta. Porque o valor mais importante da reta é justamente o coeficiente angular, certo? O valor mais importante disparado da equação de uma reta, não só da equação, né, mas da reta em geral, é o coeficiente angular. Então, como identificar o coeficiente angular de uma reta e o coeficiente linear? Vê, se quiser identificar o coeficiente angular ou linear, escreva na forma reduzida. Porque ao escrever na forma reduzida, o coeficiente angular já é aquele valor que multiplica o x, e o que está sozinho já é o coeficiente linear. Lembre-se que o coeficiente angular, certo? É a tangente desse ângulo que forma aí com a horizontal. Então, como eu falo que é a tangente de um ângulo, lembre-se que a tangente de um ângulo pode ser variação de y pela variação de x. A gente falou isso lá em função do primeiro grau. Mas eu vou falando aos pouquinhos para vocês. Vamos seguir aí. Preste atenção. Existem várias formas de equação da reta, como eu já disse para vocês. Uma delas, que também é muito legal e é muito utilizado, principalmente assim, quando você está estudando mais geometria analítica, quando você está aprofundando bastante geometria analítica, você usa mais essa forma daí, que é como escrever a equação da reta, conhecendo um ponto por onde ela passa e o coeficiente angular. Vamos usar isso? Vamos usar isso. Vamos usar isso. Sempre que eu quiser escrever, preste atenção, a equação de uma reta, conhecendo um ponto qualquer por onde ela passa e o coeficiente angular, você vai usar essa forma, certo? A forma, que chama forma diferencial também, chama forma diferencial, mas não precisa se preocupar com o nome, certo? De escrever a equação de uma reta. Então, se você sabe o coeficiente angular e um ponto por onde passa, você tem a equação da reta escrita justamente dessa forma. Vou destacar que eu vou usar, tá certo? Vou destacar aqui que eu vou usar. Se eu quero saber a equação de uma reta, conhecendo um ponto por onde ela passa e conhecendo o coeficiente angular, é assim que eu vou estar calculando. Então, preste atenção, preste atenção. Se você tiver o coeficiente angular e um ponto da reta, a sua equação pode ser escrita dessa forma. Y menos y de um ponto qualquer da reta vai ser igual ao coeficiente angular vezes x menos x0, que é o x0 do ponto por onde a reta está passando. Então, essa forma de escrever a equação da reta, conhecendo um ponto e coeficiente angular, vocês vão perceber que eu vou utilizar. Mas se eu quiser saber o coeficiente angular, eu não tenho que colocar na reduzida? Tem que colocar na reduzida. Se você quiser saber o coeficiente angular. Tá massa? Mas aqui você vai usar essa relação quando você já souber o coeficiente angular em um ponto por onde passa para poder escrever a equação. Tá? Observação. Se a reta é horizontal, a equação dela será y igual a y0. Exemplo. Se eu tenho a reta y igual a 3, ou se eu tenho a reta x igual a 3, como é que eu faço o gráfico no plano cartesiano dessas duas retas? Bora. Para mim, isso aí é a equação de uma reta. Y igual a 3, x igual a 3 é outra reta. Você tem isso aí como sendo equações da reta. Tá?
E aí, como é que seriam aí essas retas? Como é que essas retas ficariam aí no plano? Bora. Retas y igual a 3. Só para pensar assim, ó. Se tu estás com a reta y igual a 3, isso significa que todos os pontos que você está procurando tem que ter y3. Então, vai ser todos os pontos que vai estar no y igual a 3. Então, se você tem uma retinha horizontal passando aí pelo y igual a 3, então é uma linha horizontal no 3. Agora, se você tem uma reta x igual a 3, ela vai ser uma reta vertical, passando justamente aqui no 3. Deu para entender, gente? A reta, quando ela for horizontal, ela vai ser do tipo y igual a uma constante. Tá? A reta, quando ela for vertical, ela vai ser do tipo x igual a um ponto qualquer, x igual a 3, x igual a menos 1, x igual a 2. Reta do tipo x igual a alguma constante, linha vertical. Uma reta do tipo y igual a uma constante, linha horizontal. Beleza? Ficou claro isso, galerinha? Então, tá aí a equação da reta, certo? Quando você tiver uma reta horizontal, uma reta vertical, ou quando você quiser montar a equação de uma reta, quando você tiver um ponto e coeficiente angular. Massa? Simbora, adiante. Posição relativa entre duas retas. Então, eu preciso saber e entender quais são as condições para que duas retas sejam paralelas, concorrentes, concorrentes perpendiculares ou até mesmo coincidentes, tá? Então, preste atenção que isso daí eu vou destacar as coisas que vão ser bem importantes, tá? Como a gente só está estudando e só vai estudar a geometria analítica plana, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque na faculdade você estuda geometria analítica espacial, mas aqui só vai estudar geometria analítica plana, só a plana, tá certo? Então, duas retas no plano, ou elas se cruzam ou elas são paralelas. Kleber, as coincidentes. Gente, coincidentes é a mesma reta, né? Uma reta só. Então, quando você tiver com geometria analítica plana, trabalhando num plano, ou as retas são paralelas ou elas se cruzam. Tem outra possibilidade. Certo? Beleza? Aí preste atenção. Vê como é lógico o negócio. Para que duas retas sejam paralelas, pessoal, vê a lógica aí. Para que elas sejam paralelas, elas precisam ter a mesma inclinação, concorda? Para que elas sejam paralelas, elas têm que ter a mesma inclinação. Para elas terem a mesma inclinação, quem é que dá essa inclinação? Se eu chamar esse ângulo aqui de θ, esse ângulo aqui tem que ser θ, que é a condição para elas serem paralelas. Lembrem-se que o coeficiente angular da reta, certo? É justamente a tangente desse ângulo. Se eu tiver um ângulo aqui, sei lá, alfa, certo? E essa reta aqui é S, então esse coeficiente angular de S vai ser a tangente desse ângulo alfa. Se esse ângulo aqui for um beta, vejam que o ângulo é sempre no sentido eixo x até a reta. Se esse ângulo for beta, o coeficiente angular dessa retinha R seria a tangente de beta. Se ligue nisso. Massa? Então, preste atenção como é que é fácil. Vamos lá, vamos destacar o que precisa. A gente já acabou de falar aqui que para que as retas sejam paralelas, elas precisam ter o mesmo coeficiente angular. Certo? Então, vamos lá? Se a reta R for paralela à reta S, elas têm o quê? Os mesmos coeficientes angulares. Os coeficientes angulares são iguais. Aí você diz, Clebinho, não tem que garantir que o linear seja diferente, não. Gente, se tiver o mesmo angular e o mesmo linear, é a mesma reta, né? Eu nem vou destacar esse ponto 3 aqui, ó. Se for a mesma reta, tem que ter o mesmo angular e o mesmo linear. Massa? Então, preste atenção.
para que duas retas sejam paralelas, é necessário que elas tenham o mesmo coeficiente angular. Não esquece, grava isso que é extremamente importante. Para que duas retas sejam paralelas, tem que ter a mesma inclinação. Ou seja, tem que ter o mesmo coeficiente angular. E o linear, se for o mesmo também, aí vai dar dar retas coincidentes, vai ser a mesma reta, tá? Agora, caso o coeficiente angular não seja igual, eles vão ser diferentes, obviamente. Então, quando os coeficientes angulares são diferentes, aí as retas elas vão se cruzar, elas vão ser concorrentes. Então, preste atenção. Isso aqui é uma das coisas que o SSA cobra bastante, que é posição relativa entre retas. SSA cobra muito isso, essa parte da equação da reta. O Enem já cobra um pouco menos. O Enem é mais naquela pegada da aula passada, certo? Mais análise, mais interpretação. O SSA é uma pegada mais seca. Então, essa parte de posição relativa entre retas é muito cobrado no SSA. E aí é só você pensar. Para ser paralela, mesma inclinação. Então, mesmo coeficiente angular. Se não for paralela, coeficiente angular diferente. Acabou. Então, se eu quero estudar posição relativa entre duas retas, para saber se elas são paralelas, concorrentes ou qualquer coisa do tipo, eu preciso analisar primeiramente o coeficiente angular. Se for o mesmo é paralela, se for diferente é concorrente, prio. Agora eu vou colocar na próxima telinha a condição para ela ser perpendicular uma à outra, tá? Quais seriam as condições para que duas retas sejam perpendiculares? A gente vai ver isso direito. Então vamos prestar atenção até aí. Alguma dúvida aí nessa telinha? Tudo certo aí? Davi, Edmar, Luísa, Malu, Siddhartha, tudo certinho, né? Beleza? Então, duas retas podem ser paralelas ou concorrentes. Paralelas, mesmo coeficiente angular. E se o coeficiente angular for diferente, aí elas vão se cruzar. Massa? Agora, se eu quero que, além de serem concorrentes, elas sejam perpendiculares, eu vou começar destacando isso daí, é obrigatório que você saiba, principalmente quem vai fazer o SSA, que se o produto dos coeficientes angulares for igual a -1, obviamente os coeficientes angulares têm que ser diferentes para isso acontecer, né? Óbvio. Então, se o produto dos coeficientes angulares ele for -1, deixa eu botar um amarelinho que é melhor. Então, se o produto dos coeficientes angulares for -1, as retas são perpendiculares. Gente, isso é uma das coisas também muito cobrada pelo SSA. Paralelismo e perpendicularidade entre duas retas. Então, vocês têm que estar sabendo isso daí. Então, de novo, qual é a condição para que duas retas sejam perpendiculares, concorrentes perpendiculares? Concorrentes tem que se cruzar. Perpendicular, formando 90. Qual é a condição? O produto dos coeficientes angulares tem que dar -1. Essa é a condição para que duas retas sejam perpendiculares. Tá joia? Beleza? Aí, vê só, o que danado é essa história de ângulo formado por duas retas concorrentes? Isso é muito raro aparecer, tá, gente? É muito raro você pegar uma questãozinha, tá certo? Que envolva ângulo formado por duas retas concorrentes, certo? É muito raro isso acontecer. Mas se acontecer, assim, não é que você vai usar, decorar essa fórmula, não. Você vai ter que saber o seguinte. Vê, para você fazer esse ângulo entre duas retas concorrentes, vocês vão ter que se lembrar disso daqui, ó. Você lembra como é que calcula tangente de A menos B e tangente de A mais B? Vocês lembram disso? Falei para vocês isso ainda não. Vou falar nos complementos de trigonometria, né?
Porque, como vocês sabem, a gente tem analítica hoje para a semana, né? Para a semana a gente termina a analítica, né? No dia 4. E aí a gente tem dia 11, dia 18, 2 semanas para ver complementos de trigonometria, né? Que aí fecha o assunto, é só alguns complementos. Que dá para ver em uma semana. Mas a gente ainda vai ter um tempinho aqui fazer uma aula só de tirar dúvidas, tá? Aí vem, tangente de A mais B é algo que é assim. Tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. E quando tem a tangente de A menos B, isso é tangente de A menos a tangente de B sobre 1 mais a tangente de A vezes a tangente de B. Então, olha lá. A gente precisa se ligar nisso daqui para a gente poder fazer, caso aconteça, seria único e exclusivamente aí na UPE, ou em algumas particulares, muito raramente, aqui em Pernambuco mesmo, as particulares não vai estar cobrando isso de você, mas se for fazer algum vestibular para o lado de São Paulo, pode acontecer de encontrar isso, tá? Mas a ideia é o seguinte, se você quiser fazer o ângulo formado por duas retas, a ideia é o seguinte, imagine aí yx, imagine que eu tenha uma reta R e uma reta S, sei lá, uma retinha R, imagine que a inclinação dela seja alfa, certo? E imagine que eu tenha alguma retinha IS, cuja inclinação seja beta. Vou botar mais para cá. Uma retinha S, cuja inclinação seja beta. Se eu quero determinar o ângulo entre essas duas retas, eu queria esse ângulo aqui, θ, né? Esse é o ângulo entre elas. E aí, para formar esse ângulo, você vai usar justamente a seguinte situação. Vocês concordam que esse ângulo beta termina sendo um ângulo externo? Vou falar isso daqui rapidinho, tá? Mas quem quiser depois me pergunta aí mais tranquilo. Vejam que esse ângulo beta é um ângulo externo desse triângulo. Se ele é um ângulo externo, ele é igual à soma dos dois internos. O que implicaria que o ângulo beta menos o ângulo alfa seria igual ao θ, certo? Ou seja, eu tenho que o ângulo formado entre duas retas seria justamente a diferença entre esses dois ângulos, tá? Mas se esse θ é igual à diferença entre beta e alfa, então a tangente de θ seria a tangente de beta menos alfa. E aí você teria que a tangente do ângulo formado pelas duas retas, utilizando a tangente da diferença, seria tangente de beta menos a tangente de alfa sobre 1 mais a tangente de beta vezes a tangente de alfa. Eu botei SR, mas para ficar na mesma letrinha do que está ali, eu vou botar o contrário, tá? Mas tanto faz, isso é besteira. Só para ficar igualzinho. Vou botar o R e o S aqui. Só para ficar igualzinho. Aí, a tangente de θ seria... Quem é a tangente de beta? A tangente de beta é o coeficiente angular da reta R. A tangente de alfa é o coeficiente angular da reta S. Então, eu teria justamente essa relação entre que calcula a tangente do ângulo entre duas retas. Eu vou dizer um negócio para vocês. Essa fórmula assim direta eu nunca decorei, nunca usei ela não. Eu penso nessa daqui, ó. Essa daqui eu olho. Essa eu olho. Tangente da soma, tangente da diferença, seno da soma, seno da diferença. Essa eu olho. Essa eu olho sim. Mas essa da tangente assim eu nunca nem reparo. Mas eu uso a da tangente da soma e da tangente da diferença. Isso eu olho bastante. Beleza? Muito específico. Muito específico. Se cair no SSA, se caísse no Enem, acredito eu que essa fórmula viria lá. Tá certo?
Mas tudo pode acontecer. Vamos seguir, então. Distância de um ponto até uma reta. A gente já aprendeu distância de 2 pontos. Aqui é a distância de um ponto até uma reta. Vê só. A demonstração da distância de um ponto até uma reta é uma conta muito grande. Então, não vou nem fazer isso aqui com vocês, porque não vale a pena. Mas a ideia é mais ou menos o seguinte. Pelo menos dá ideia. Ó, vou dar ideia. Imagine que você tem aí o plano cartesiano e você tem aí uma reta qualquer, certo? E você tem um ponto P aí qualquer também fora dela, tá? O meu objetivo é querer calcular a distância desse ponto até essa reta. Então, eu quero calcular essa distância. Essa distância perpendicular é a distância do ponto até a reta. Tá certo? Então, se eu quero calcular a distância do ponto até a reta, a ideia é essa. Se você não lembrar essa fórmula, porque assim, para fazer a distância do ponto até a reta, eu gosto dessa formulazinha, gente. Não sou muito fã de fórmula, não, mas essa fórmula é uma fórmula que ajuda. Mas se você não quiser usar essa fórmula, você pode fazer aí a própria definição, digamos assim, distância de ponta até reta. Sabe qual é o procedimento, Vê? Só rabiscar. Se você tiver uma reta e tiver um ponto aqui fora, sabe o que você faz se você não souber a distância? Não souber essa fórmula, você faz assim. Primeiro, você não tem a equação da reta? Você tem um coeficiente angular. Aí, você consegue construir uma reta perpendicular a R, S construído perpendicular a R, porque você vai saber que o coeficiente angular de R vezes o de S dá menos 1. Então, você descobre o coeficiente angular. Sabe que passa por um ponto PX, PY, P. Aí, faz a equação da reta, sabendo o coeficiente angular e um ponto por onde passa, como eu mostrei para vocês. Aí, encontra a equação de S, encontra a equação de R, faz a interseção dessas duas retas. Quando você fizer a interseção de duas retas, que é igualar as equações, você descobre esse ponto Q, que é justamente a interseção, e depois faz a distância de P até Q, como aquela distância entre dois pontos. Fazer tudo isso literalmente é provar essa fórmula. Então, se quer calcular a distância de ponta até reta e não sabe de fórmula, o que é que faz? Pega o coeficiente angular, vê o coeficiente angular da perpendicular, faz a reta perpendicular passando pelo ponto lá P, faz a interseção dessas duas retas, descobre esse ponto Q e faz distância entre dois pontos. É trabalhoso? É demais, né? É demais, mas tem como você fazer se você não lembrar da fórmula. Tem como fazer, tá? Agora, se quiser usar direto a fórmula, vou apagar esse, deixa esse rabisco aí, deixa aí. Vai que vocês queiram olhar para ele. Então, se você quer fazer usando a fórmula, aí você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a equação da reta, deixar ela na forma geral. Deixar na forma geral é ax mais by mais c igual a zero. Vai escrever essa reta na forma geral. Certo? Escreve na forma geral. Aí, pega o ponto que tem coordenadas xp, yp, certo? E a distância desse ponto até essa reta, ela vai ser calculada assim. Vai ser uma divisão. Onde? Depois, quando for pegar exercício, a gente vai fazer depois um desses, tá? De distância de ponto até reta. Então, você pega a equação da reta, arruma na forma geral. Forma geral. Depois, pega um ponto, xp, yp, e joga na fórmula. A formulazinha ela é assim. Na parte de cima, é só você pegar o x e o y do ponto P e substituir no lugar do x e do y na equação quando escrita na forma geral. Então, vamos lá.
Primeiro, você pega o ponto XP, YP, que é o ponto onde você quer calcular a distância para a reta, e na distância do ponto até a reta vai substituir na equação da reta. Ficando A, aí troca o X pelo X que você tem lá no ponto, troca o Y pelo Y que você tem do ponto, coloca isso em módulo, porque distância não pode ser negativa, e no denominador vai ficar a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, onde A e B são os valores que estão multiplicando o X e o Y na equação da reta na sua forma geral. A quadrado mais B quadrado. Então, é assim que você vai calcular a distância de um ponto até uma reta. Tá beleza? Então, bota a reta na forma geral, tem que botar na geral. Aí depois, pega o x e o y do ponto, substitui na equação da reta, certo? Pega o x e o y no ponto, substitui na equação da reta. Bota em módulo. Por que que bota em módulo? Bota em módulo justamente porque não pode ter distância negativa, certo? Não pode ter distância negativa. Por isso que você coloca aí o módulo. E na parte de baixo fica só a raiz de A2 mais B2. Onde esse A e esse B você vê na equação da reta, quando colocada na forma geral. Aí o A é quem está multiplicando o X e o B é quem está multiplicando o Y. Beleza? Ficou claro, pessoal? Alguma pergunta? Dúvidas? Geometria analítica é um assunto novo, né? Para vocês no terceiro ano. Por isso tem que treinar um bocadinho mais, né? Se for focar na UPE também, né? Primeira questão. Então, vamos lá pegar algumas questõezinhas, certo? Algumas aí de estudo da reta. Algumas vocês vão olhar e vão dizer, mas Kleber, isso aí não tem nada para reta, mas tem, tá certo? Vamos ver o que fazer. Vamos fazer questões aí, mas entendendo um pouquinho. Vamos lá. Primeira questão. Duas cidades A e B estão interligadas por uma rodovia reta que mede 24 quilômetros. O lixo recolhido dessas cidades é depositado em um aterro sanitário distante em linha reta 13 quilômetros de ambas as cidades. O acesso a esse aterro, a partir da rodovia que liga as duas cidades, é feito por uma estrada, também reta, que cruza essa rodovia perpendicularmente. Com base nessas informações, é correto afirmar que para ir de uma dessas cidades até o aterro, fazendo todo o percurso pela rodovia e pela estrada de acesso, é necessário percorrer no mínimo quanto? Vamos rabiscar, né? Vejam que é uma questão que você pode jogar no plano cartesiano se achar necessário. Se a gente não achar necessário, vamos ver o que vai acontecer. Então, presta atenção. Vê o que a gente pode rabiscar. Tem duas cidades A e B. A e B. Eu vou começar a fazer um rabisco. Se esse rabisco não for legal, a gente apaga e começa de novo. Tá? Outra estratégia. Então, duas cidades A e B estão interligadas por uma rodovia reta de 24 quilômetros. Então, aqui, 24. Está mais para baixo. 24. Beleza? 24 quilômetros. O lixo recolhido dessas cidades é depositado em um aterro sanitário. Em linha reta, o lixo recolhido dessas cidades é depositado em um aterro sanitário, distante em linha reta 13 quilômetros de ambas as cidades. Então, distante 13 quilômetros de ambas as cidades. Então, imagine, existe um aterro sanitário que de A para o aterro, e de B para o aterro é a mesma distância, não é não? Mesma distância. Bem fácil essa questão, na verdade, né? 13 quilômetros
13 quilômetros de ambas as cidades. O que você já percebe que vai formando aí um triângulo isósceles, né? 13, 13, né? Então, bem de boa. O acesso a esse aterro, a partir da rodovia que liga as duas cidades, é feito por uma estrada também reta que cruza essa rodovia perpendicularmente. Eu posso afirmar, gente, que vai ficar 12, 12. Eu posso afirmar que aqui seria 12 e aqui seria 12 ou não? Posso, né? Por quê? 13, 13. Dois triângulos retângulos que têm a mesma hipotenusa e o mesmo cateto. Então, é claro que esse cateto e esse cateto devem ser congruentes. Esse lado e esse lado são iguais. Beleza? O que daria aqui 12 e 12. Certo? Depois a gente vai pensar se está tudo fazendo sentido. Se não tiver sentido, a gente vê. Vamos lá. Com base nessas informações, é correto afirmar que para ir de uma dessas cidades até o aterro, fazendo todo o percurso da rodovia e pela estrada de acesso, é necessário percorrer no mínimo quantos quilômetros? Eu vou até ler de novo para ver se eu não li besteira aí. Duas cidades A e B estão ligadas por uma rodovia. Então, daqui para cá é a rodovia. O lixo recolhido dessas cidades é depositado em um aterro sanitário que liga as duas cidades. Né? O lixo recolhido nessas cidades é depositado em um aterro sanitário distante, em linha reta, 13 quilômetros de ambas as cidades. Um aterro sanitário distante em linha reta, 13 quilômetros da cidade. O acesso a esse aterro, a partir da rodovia que liga as duas cidades, é feito por uma estrada também reta que cruza essa rodovia perpendicularmente. Então, isso aqui é a estrada. Com base nessas informações, é correto afirmar que para ir de uma dessas cidades até o aterro, fazendo todo o percurso da rodovia, pela rodovia e pela estrada de acesso, é necessário percorrer no mínimo quanto? Então, eu precisaria encontrar quanto é o tamanho dessa estrada aqui, né? Que eu vou botar um x, certo? E aí, se eu aplicar Pitágoras, ficaria x² mais 12 ao quadrado igual a 13 ao quadrado. Então, essa estrada aí, ela vai medir x² vai dar 25. Foi só ler e reler, né, gente? Não é difícil, mas foi ler e reler. 5 quilômetros. E aí eu quero saber o quê? Saindo de uma dessa estrada, saindo de uma dessas cidades até o aterro, fazendo o percurso pela rodovia e depois pela estrada de acesso, é necessário percorrer no mínimo quanto? Então, qual seria a resposta dessa questão? Para sair da cidade pela rodovia e depois pegar o aterro, é necessário você percorrer 17 quilômetros no mínimo. Estaria lá na letrinha A. Massa? Ficou clara essa daí ou não? Beleza, galerinha? Vamos para a próxima questão aí de reta. Vamos embora. Próxima questão aí de reta. Rode? Essa foi de boa, né? Vamos lá. Em uma planície, dois caçadores armados estão localizados no ponto A21 e B142. Nos pontos de coordenadas C47 e D1114, encontram-se duas árvores.
Um ponto que está livre do alcance das balas de ambos os caçadores é... Eita, questãozinha massa, que pode acontecer tanto para o Enem quanto para o SSA. Vamos botar o plano cartesiano para a gente entender como é que isso vai funcionar, né? Vamos lá. Presta atenção. Vou botar só o primeiro quadrante, porque os pontos todinhos estão no primeiro quadrante. Atenção total nessa questão, tá, gente? Questão bem boa mesmo. Questão bem carinha aí de Enem, carinha do SSA, bem de boa. Tá aí o Y, tá aqui o eixo X, tá aqui a origem. Então, vamos lá. Em uma planície, os caçadores estão em que pontos? Um está no ponto 2,1 e o outro está no ponto 14,2. Então, imagine aí, sei lá, vou botar 14 aqui, 7, onde é que está o outro? 7, 3, 1. Vou botar 1 aqui. E aqui para o Y, vai ter aqui o 14. Imagina aí o 14. Aqui vai ter o 7. Aqui eu vou ter 7. Para X eu preciso de... Nem vou precisar do 1, né? Não vou precisar, não. Para X eu vou precisar do 2. 2. 14. Vou precisar do 4. Tem que puxar mais para perto. Então, 14. Aqui seria 7. Aqui seria mais ou menos o 4. Aqui seria mais ou menos o 2. Vou precisar do 11, né? 7. Para cá, 7, 4, 11. Por aqui o 11. Para Y, eu vou precisar do 1 e do 2. 7, 3. Então, mais ou menos aqui o 2. Mais ou menos aqui o 1. Então, vamos lá. Em uma planície, dois caçadores armados se encontram no ponto A, 2, 1. Aqui está um caçador. O outro caçador está no B, 14, 2. 14, 2. Aí vê. Nos pontos de coordenadas C, 4, 7 e D, 11, 14, 4, 7 e 11, 14. Aqui. Ponto C e ponto D. Né? Mais ou menos por aqui. Claro que eu estou colocando aí meio que aleatoriamente, né? Então, 4, 7. Sei lá, algum ponto por aqui. E 11, 14. Algum ponto por aqui. Ponto C e ponto D. Aí diz, um ponto que está livre do alcance das balas de ambos os caçadores é... Presta atenção. Se o caçador está aqui no ponto A, e aqui tem uma árvore, e aqui tem uma árvore, no ponto B está aqui, vê se vocês concordam comigo. Presta atenção. Se o caçador está aqui no A, e aqui está uma árvore, então, o caçador não consegue atingir nenhum ponto dessa reta. Vê se vocês concordam comigo. O caçador está aqui. E aqui tem uma árvore. Então, qualquer ponto que esteja nessa reta, o caçador A não consegue atingir. Certo? Claro que a gente está fazendo aí um rabisco, né? Só para a gente entender. Mas aí eu sei que nessa reta, o caçador não atinge. A bala não atinge. Concorda? Então, se o caçador A está aqui, ele vai atirar. Ele não atinge nenhum ponto nessa reta, atrás do C, obviamente, e nem atingiria nenhum ponto nessa reta, que é a reta de A para D, daqui por trás. Só que daqui por trás, nessa região, o caçador B atinge, então nem vou olhar para essa reta. Vê, só para você entender. Se eu traçar essa reta daqui, eu sei que o caçador A não atinge aqui, mas o caçador B atinge tranquilo. Então, essa reta não me serve. Certo? Beleza ou não? Então, eu sei que se o caçador está aqui no ponto A
eu sei que qualquer ponto aqui atrás de C ele não vai atingir, porque a bala não vai passar se ele estiver nessa linha reta. Enquanto que o caçador B, se eu atirar para cá, o caçador B não atinge aqui. Né? Se eu traçasse a reta, o caçador B, ele não atingiria aqui. Mas aqui o caçador A atinge tranquilo. Então, essa reta não me serve. Certo? Mas o caçador B tem essa árvore aqui, ó. E aí eu percebo que se o caçador B está aqui, nenhum ponto que está aqui por trás ele vai atingir. Certo? Então, o caçador B não atinge nenhum ponto daí. Vocês estão compreendendo, gente? Questão mais difícil. Então, eu sei que o caçador B, quando ele atirar, ele não vai conseguir atingir nada para o lado de cá. Então, meu objetivo é buscar que ponto é esse. Que ponto é esse? Esse é um ponto que o caçador A não atinge, porque o caçador A, se atirar, tem a árvore C aí no meio, e é o ponto que o caçador B também não atinge, certo? Até porque o caçador B, ele está aí na frente, certo? O caçador B está aí, o D está ali na frente do P. Tá beleza? Sim ou não? Alguma pergunta até aí, gente? Então, eu preciso descobrir esse ponto P. E que ponto P é esse? Esse ponto P é justamente o encontro de duas retas R e S. Onde eu posso dizer que R vai ser essa reta e S vai ser essa outra retinha. Vocês falam comigo, gente. Falam comigo aí. Dá um okzinho aí, dá um legalzinho. Para saber se vocês estão ligados. O ponto que eu estou procurando, que é o ponto. Isso, Malu. Cadê Davi, Edmar, Luísa, Siddhartha? Dá um legalzinho para saber se vocês estão ligados. Então, valeu, Siddhartha, Davi, beleza. Então, vejam que o ponto P, certo? Aí sim, todo mundo. Então, olha só. Vejam que o ponto P é um ponto que está na reta R, que é a reta passando pelos pontos A e C, e P é um ponto que está na reta S, que é o ponto que está livre do alcance das balas de ambos os caçadores. Estão me entendendo? Daí, vem comigo. Como é que eu vou escrever a equação da retinha R? Vamos lá. R passa pelo ponto A e passa pelo ponto C. Posso fazer pelo determinante. Vamos fazer pelo determinante? Equação de R. Vamos lá. Então, para montar a equação de R, eu vou ter o determinante de quem? Como é que eu monto a equação da reta passando por dois pontos? Bora. Equação de R. Determinante formado por um ponto XY qualquer, coordenadas do ponto A, 2, 1, coordenadas do ponto C, 4, 7, completando a terceira coluna com 1, e isso vai ter que dar 0. Assim que eu vou encontrar a equação da reta, tá? Passando por dois pontos. Como eu disse, essa é uma maneira, tem outras. Agora, o que é que eu faço? Bora. Repete as duas primeiras colunas. XY2147. Certo? XY2147. Beleza? Aí, como é que faz? Bora. Primeira diagonal. Se não acompanhar, aí diga, tá? X mais 4Y mais 14, voltando, menos 2Y, menos 7x, menos 4, igual a 0. Massa? O que ficaria como essa equação? Vai ficar menos 6x mais 2y mais 10 igual a 0. Que eu posso simplificar por 2, né? E jogar tudo para o lado de lá. Simplificando por 2 fica y igual. Fica menos 3x. Quando eu jogar para o outro lado, mais 3x.
fica 5 jogando para o outro lado, menos 5. Isso é a equação da retinha R. O que é que eu tenho que fazer agora, gente? Encontrar a equação de quem? De S. Vamos encontrar a equação de S. Equação de S. Como é que eu vou fazer para encontrar a equação de S, pessoal? Como é que a gente vai fazer para encontrar a equação de S? Ora, mesma coisa, né? Tenho 2 pontos, então determinante de quem? X, Y. Ponto B, 14, 2. Ponto D, 11, 14. Completando a terceira coluna com 1, tem que dar 0. Então, eu estou escrevendo a equação da reta R, escrevendo a equação da reta S. É uma questão bem completinha, né? Você consegue explorar muita coisa. Então, repete as 2 primeiras colunas. Repete as 2 primeiras colunas. E vai traçar, né? Primeira diagonal, me ajuda aí, gente. 2x mais 11y mais 196. Menos 14y menos 14x menos 22 igual a 0. O que ficaria menos 12x menos 3y mais 174 igual a 0. Dá para simplificar por 3. Simplificando por 3 e já isolando aí o y, tá? Simplificando por 3, isso aqui ficaria menos 4x. Simplificando por 3, 174 por 3 dá 5 vezes 3, 15. 8 vezes 3, 24. Simplificando por 3, menos 3y fica menos y, passa para o outro lado, mais y. Certo? Deixa eu colocar numa outra telinha. Vai lá. Equação de R. Então, temos que... Se tiver dúvida, diz aí, por favor, tá, galera? Temos que... Quem é a equação de R? Y igual a 3x menos 5. Y igual a 3x menos 5. Quem é a equação de S? Y igual a menos 4x mais 58. Y igual a menos 4x mais 58. Então, tem aí a equação de R, tem aí a equação de S. Tá massa, pessoal? Beleza, beleza, beleza? Alguma pergunta nisso? Bom, seguindo o baile. O que é que eu quero? Eu quero encontrar que ponto P é esse, que é o ponto que está livre do alcance das balas. Então, o ponto P, ele é um encontro de R com S. E fazer um encontro de R com S é resolver o sisteminha, né? Não é não? Fazer o encontro de R com S é fazer o sisteminha. É ver quando é que o Y de R encontra o Y de S. E geometria analítica, gente, o plano cartesiano é fundamental, porque é no plano cartesiano que eu vou começando a observar se você está errando alguma conta, se seus valores que você encontrou são compatíveis ali com o seu desenho, né? Porque, ó, antes de continuar, se você olhar direitinho esse ponto P, ó, pelo desenho que a gente fez, qual seria a única alternativa razoável aí? Olha direitinho, pelo desenho que a gente fez. Qual é a única letra que eu poderia marcar? Letra A, 43. Letra B, menos 7. Letra D, menos... Gente, não teria nem o que pensar muito. Então, exatamente. Isso é algo que no Enem é muito importante, pô. Porque se tu pega uma questão dessa na prova do Enem, tô falando só agora no final, obviamente, que se falasse no começo, nem eu querer ver a conta toda, mas brincando. Uma questão dessa no Enem, pô, você faz sem fazer conta, pô. É só no olho. Não tem como ser nenhum outro desses valores, gente. Não tem como, não tem como. Mas vamos continuar aqui. Tem que se ligar nisso, né? Tem que se ligar nessa malicinha. Aí vem, para resolver o sistema, eu vou igualar o y aqui
a esse y aqui de baixo. Ficando aí, portanto, 7x igual a 63 e x igual a 9. E se x é 9, logo, é só substituir em qualquer uma. Y vai ficar 3 vezes 9, 25. 25 menos 7, 22. E aí a gente teria como resposta o ponto P seria o ponto x igual a 9 com y igual a 22. Que estaria na letra E. Olha lá, letra E. Só que é o seguinte, essa questão, gente, o cara que foi escrever essa questão, ele nem pensou em nada disso. Só que na prova do Enem tem os distratores, né? E os distratores, os caras não vão botar, pelo menos se espera, né? Que as alternativas não sejam assim. Apesar de que sempre tem questãozinha com as alternativas desse jeito, né? Sempre tem alternativas desse jeito. Então, essa, só o desenho já liquida, tá? Só o desenho já liquidou. Ficou clara essa questão, gente? Então, vocês têm que usar essa maliciazinha também na prova do Enem. Tem muita questão que é olhar para as alternativas, marcar, toca o barco para frente. Beleza? Vamos embora para a próxima? Posso passar? Vamos lá, questão 7. Vou dar 2 minutos para vocês fazerem, enquanto eu vou pegar mais água aqui. Só um segundinho. Vamos todo mundo fazendo aí. Terminaram? Vamos lá, questão 7. Olha só. Determinar M para que as retas m quadrado x mais my mais 8 igual a 0 e 3x mais m mais 1y mais 9 igual a 0 sejam perpendiculares. Percebam que essas retas, ó, elas estão em suas formas gerais. Ó, forma geral, ax mais by mais c igual a 0. Forma geral, ax mais by mais c igual a 0. Todas as duas se encontram na forma geral, beleza? Qual é a condição, pessoal, para que as retas elas sejam perpendiculares? Foi o que a gente viu. Para que duas retas sejam perpendiculares, é necessário que o produto dos coeficientes angulares seja menos 1. Destaquei isso de amarelo lá para vocês. Para que duas retas sejam perpendiculares, bora comigo, repete aí. Para que duas retas sejam perpendiculares, é necessário que o produto dos coeficientes angulares seja menos 1. O produto dos coeficientes angulares tem que ser menos 1. Essa é a condição para que as retas sejam perpendiculares. E a outra coisa foi o seguinte: onde é que a gente enxerga os coeficientes angulares
de cada reta. Onde é que a gente enxerga os coeficientes angulares? Bora. O coeficiente angular a gente enxerga quando escreve a equação da reta na sua forma reduzida. Certo? Então, quando a gente escreve a equação da reta na forma reduzida, a gente tem aí os coeficientes angulares. Tá joia? Então, eu preciso escrever uma reta na forma reduzida. Eu preciso escrever a outra reta na forma reduzida, identificar quem é o coeficiente angular, e para elas serem perpendiculares, esse produto tem que ser menos 1. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Olha para essa reta. Para eu descobrir o coeficiente angular, eu preciso escrever na forma reduzida. Forma reduzida é isolar o y. Ficaria my igual a menos m quadrado menos 8. Certo? Beleza ou não? Divide aí todo mundo por m. Aí ficaria y. Cadê o x? Faltou o x aqui, né? Engoli o x. Menos m2x menos 8. Divide tudo por m. Por que eu estou dividindo tudo por m? Para que o y fique sozinho. Então, divide tudo por m. Isso aqui por m vai ficar m quadrado por m sobra só m. Então, menos mx. Certo? Menos 8 sobre m. Certo? Quem é o coeficiente angular dessa reta? Quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular dessa reta vai ser como, gente? O coeficiente angular vai ser quem está multiplicando o x quando eu coloquei na forma reduzida. Então, o coeficiente angular é menos m. Está claro até aí? Sim ou não, pessoal? Tranquilos, tranquilos, tranquilos? Vem para essa outra. Vem para essa outra. Para encontrar o coeficiente angular, eu preciso colocar na forma reduzida. Para colocar na forma reduzida, eu vou isolar o y. Fica m mais 1y, certo? Igual a quem? Menos 3x menos 9. Para deixar o y sozinho, é só dividir todo mundo por m mais 1. Se eu dividir todo mundo por m mais 1, aqui vai ficar y menos 3 sobre m mais 1 vezes x menos 9 sobre m mais 1. Dividir todo mundo aí por m mais 1. Quem é o coeficiente angular dessa retinha, pessoal? Essa é uma questão com o cara da UPE, tá? Essa aqui não tem cara. É menos 3 dividido por m mais 1. Menos 3 dividido por m mais 1. Muito bem, Davi. Muito bem. Aí agora o que é que acontece? Eu tenho as duas retas, certo? E quero que elas sejam perpendiculares. Então, para que sejam perpendiculares, para serem perpendiculares, temos o quê? Que o produto dos coeficientes angulares tem que dar menos 1. Essa é a condição para que as retas elas sejam perpendiculares. O produto dos coeficientes angulares tem que dar menos 1. Se fosse para elas serem paralelas, aí deveria ter o mesmo coeficiente angular. Aí eu ia igualar essas coisas. Essa é uma questão clássicazinha aí da prova da UPE. Tá? Claro que quando tiver depois do Enem, aí a gente vai fazer uma aulinha aí de revisão para a UPE. Acho que no dia 29, a gente faz uma revisãozinha para a UPE. 29, ou talvez eu dê folga no dia 29 e faça as outras semanas. Vou organizar também uma revisãozinha para a UPE, tá, gente? Vai precisar de uma revisãozinha para a UPE.
Ficou claro? Multiplicando isso daqui vai ficar como? Menos com menos vai ficar mais, vai ficar 3m sobre m mais 1 igual a menos 1. Meio pelos extremos fica 3m igual a menos m menos 1, ficando 4m igual a menos 1 e, consequentemente, o m igual a menos 1 dividido por 4. Esse é justamente o valor do m. Menos 1/4 que estaria lá na letrinha A. Beleza? Beleza. Essa é boa para o UPE. Boa, boa, muito cara assim da UPE. Muito, muito mesmo. Muito questão típica da UPE. Vamos mais um aí, de reta. E para a semana a gente vê se faz umas 2 questões de reta e vê circunferência. Tá? E aí a gente fica com dia 11 e 18 de outubro para fazer os complementos de trigonometria. E a gente faz dia 11, dia 18, praticamente só exercício e fechar alguma dúvida que vocês tenham para dia 25 a gente vai começar a nossa revisão, né? Daqui a um mês, né? Tem mais 3 semanas de assunto e depois revisão, reta final. Só exercício. Vamos lá. Questão 8. Deixa eu ver se vai dar tempo de fazer essa 8. Acho que vai dar tempo, não. Deixa eu ver uma. Essa dá para fazer mais rapidinho. Vou fazer a 9 e aí na outra aula a gente começa pela 8, tá certo? Por causa do horário. Vamos lá. No plano cartesiano, eu acho que não dá tempo, não, mas eu acho que esse daqui é mais rápido. No plano cartesiano, a reta que passa pelo ponto 6,9 é paralela à reta de equação 2x mais 3y igual a 6. Intercepta o eixo das abscissas em que ponto? Essa também boa para UPE. Essa parte de equação da reta mais sequinha, gente, é UPE, tá? UPE. O Enem quase não cai questão desse estilo. Então vamos lá. No plano cartesiano, eu quero uma reta que passe por esse ponto e é paralela à reta de equação. Bom, para uma reta ser paralela à outra, elas têm que ter o mesmo coeficiente angular. Então, para ter o mesmo coeficiente angular, eu preciso descobrir quem é o coeficiente angular dessa reta. E eu descubro o coeficiente angular dessa reta isolando o y. Ficaria 3y igual a menos 2x mais 6. Tem que isolar o y. Vou dividir tudo por 3 para deixar o y sozinho. Aí vai ficar menos 2/3 de x mais 2. Quem é o coeficiente angular dessa reta? Menos 2/3. Bom, agora vamos vir para essa reta. Aí eu quero a reta que passe por esse ponto e que seja paralela à reta de equação. Para ser paralela à reta de equação, da equação tal, tem que ter o mesmo coeficiente angular. Que eu já tenho, ó, que é menos 2/3. Só que aí, vê só, gente. Eu quero encontrar a equação da reta passando por um ponto e que eu tenho coeficiente angular. Lembra que eu falei para vocês que, sabendo um ponto e coeficiente angular, a gente usa aquela formazinha diferencial da reta. Como é que eu escrevo a equação da reta sabendo um ponto e coeficiente angular? Eu escrevo da forma y menos y do ponto, y0, igual a m, que multiplica x menos x0. É assim que eu escrevo a equação de uma reta, quando eu sei um ponto por onde ela passa e o coeficiente angular. Que eu descobri o coeficiente angular a partir do fato que se falou que ela é paralela a outra reta lá. Massa? Ok? Daí vai acontecer o seguinte. Vamos ver o que acontece aí. Vai ficar y menos o y do ponto, que é 9, igual a m, que é menos 2/3, x menos x do ponto, que é 6. Mandando esse 3 para lá, substituindo, ficaria 3y menos 27, igual a menos 2x mais 12.
E aí você tem aí a equação da reta, 3y igual a menos 2x, 12 com mais 27 ficaria mais 39. Bom, essa é a equação da reta. Não está nem na geral nem na reduzida, está nessa forma aí qualquer. O que é que eu estou querendo? Eu estou querendo o ponto onde intercepta, ou seja, onde corta o eixo das abscissas. Lembrando que o eixo das abscissas é o eixo X. E a gente já fez várias vezes, quando estava lá na parte de função, que se eu quero descobrir o ponto onde um gráfico corta o eixo X, é só trocar o Y por zero. Lembra? E se eu fosse querer descobrir onde corta o eixo Y, para descobrir onde corta o eixo Y, o eixo das ordenadas, é só trocar o X por zero. Tá? Não esquece disso, não. Descobrir onde corta X, troca o Y por zero. Descobrir onde corta Y, troca o X por zero. Só isso. Não tem aperreio nenhum, não. Certo? Então, vamos ver. Oh, fechou minha câmera, foi? Abriu. Essa câmera está com mau contato, porque é só encostar aqui que ela já faz. Então, vamos lá. Vamos ver como é que ficaria. Para descobrir onde corta o eixo X, então, onde corta o eixo X, é só chegar na equação e trocar o Y por zero. Tá? Aí eu descubro onde vai cortar o eixo Y. Só trocar o eixo X, só trocar o Y por zero. Trocando o Y por zero, eu ficaria com essa situação, que ficaria zero igual a menos 2x mais 39, o que daria 2x igual a 39, que cortaria o eixo X em 39 sobre 2. Então, o ponto onde corta o eixo X, 39 meios com zero. Esse é o ponto onde essa reta corta o eixo X. E é assim que vocês encontram questão lá na UPE, que vocês encontram lá no SSA. Beleza? Perguntas nessa questão, pessoal? Alguma dúvida aí nela? Tudo certo? De boa? Bom, então vejam, com isso a gente viu o estudo da reta. A gente vai, na outra aula, fazer mais algumas questõezinhas aí de estudo da reta, tá? Vamos fazer a parte de circunferência. Vocês já estão com o material aí todo da semana que vem. E aí, na próxima semana, a gente vai fazer mais algumas questões e tirar as dúvidas. Beleza? Então é isso. Uma boa noite para vocês, uma boa semana. Fiquem na paz e até segunda que vem. Tchau!